E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, professora de física, e hoje nós vamos começar a analisar o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já viu, né, na aula passada, o movimento retilíneo uniforme. Qual é a característica do uniforme, movimento retilíneo uniforme? Que a velocidade ela é constante, é o único movimento que tem velocidade constante. Ou seja, é o único movimento que tem aceleração. Os outros todos vão ter um tipo de aceleração, que nós já vimos também em outro vídeo, que são duas acelerações, a centrípeta e a escalar ou tangencial. Então, o movimento de hoje vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, não vai ter aceleração centrípeta, porque a trajetória é uma linha reta, ó, movimento retilíneo. Para ter aceleração centrípeta tem que ter uma curva, ok? Mas vai ter aceleração tangencial. Por quê? Porque é uniformemente variado. A velocidade ela vai mudar sempre do mesmo jeito, mas vai mudar de uma forma constante. Por exemplo, 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, para 30 metros por segundo, certo? Então, ela está mudando, aumentando de 10 em 10 em um segundo, por exemplo. Então, está aumentando, por exemplo, ou pode diminuir também. 50 metros por segundo, 40 metros por segundo, 30 metros por segundo em cada segundo. Então, tem aceleração tangencial. Ok? Vamos lá, vamos ver as características do MR e o V, Muruf, me acompanhe. Hoje nós vamos saber as equações e as características do MR e o V, e na próxima aula vamos ver os gráficos do Muruf. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Lembra aqui, ó, o retilíneo diz que a trajetória é uma linha reta, ou seja, não tem aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a zero. Uniformemente varia, diz que a velocidade varia uniformemente, então vai ter uma aceleração tangencial ou escalar. Como é que eu acho? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Em módulo, nós estamos vendo só tangencial, escalar, né? Esse aqui é o valor. O que é ΔV? Lembro que delta é símbolo de variação, né? É velocidade sempre a final, menos a velocidade inicial. Se vocês quiserem, podem botar VF aqui. Dividido pela variação de tempo também, que é tempo final, ou menos, e menos tempo inicial. Daí a questão pode dar direto a variação deles, ou dizer, a velocidade inicial com que o móvel sai é tanto, a final é tanto, e do tempo assim por diante. Então, essa aqui é a equação. Se eu quiser isolar a velocidade final do movimento, quero encontrar a velocidade final depois de um tempo qualquer aí que a questão me pede, só ver o que a questão está pedindo, ó, só isolar. Ó, esse ΔT passa multiplicando lá para a aceleração, e a velocidade inicial passa para o outro lado com um sinal trocado, lembra? Essa é a história da matemática, a gente tem que saber base. Daí fica isso aqui, ó. Essa aqui a gente chama... É a mesma equação aquela ali, eu não estou inventando outra equação, eu só isolei a velocidade final dessa equação aqui, ok? E essa equação é chamada equação horária. Por que horária? Porque ela depende do tempo, ó. Olha aqui o tempo aqui, ó. Da velocidade. Então, essa equação a gente chama ela de outro nome, mas ela é a mesma que a da aceleração, só está isolado o V. E se eu quiser encontrar as posições desse módulo? Ah, daí sim, daí nós vamos ter aquela equação, o início da equação. É a equação do movimento uniforme, inicial mais velocidade inicial desse tempo. Daí, como tem aceleração, mais aceleração desse tempo ao quadrado dividido por 2. Essa daqui também é uma equação horária, que depende do tempo, ó, estão vendo? Ó, só que é uma equação de segundo grau ao quadrado, essa aqui é de primeiro. Então, essa aqui também é uma equação horária, só que é uma equação horária das posições do movimento.
E aí, tem uma outra que a gente usa muito para esses problemas e ajuda muito a gente a resolver os problemas de MRUV ou MMOVE também, que daí só quero saber o valor. Se for R, a trajetória de gente só tem essa aceleração, que é a equação de Torricelli, que é muito legal, porque quando a questão não nos dá o tempo no problema, porque todas aqui dependem do tempo, estão vendo? Se a equação não nos dá o tempo, ou não nos pede o tempo, essa daqui, ó, não precisa. Ó, aqui pode ser D também, pode ser delta S. Não precisa de tempo aqui, ó, e nem pede, ó, estão vendo? Então, essa equação de Torricelli, ela é usada para problemas que não envolvem tempo. E, às vezes, a gente quer saber velocidade final, inicial, distância, sei lá o quê, daí é só isolar aqui, ok? Então, essas são as equações do Murove. Daí, depois, o que que vocês têm que fazer, que é importantíssimo, né? Que é 50% da resolução de uma prova de física, uma questão de física, é a interpretação. Saber tirar os dados da questão, daí depois olhar as unidades, ver se as unidades estão coerentes, não dá para usar uma coisa em segundo, outra em minutos, não pode, metro e quilômetro, não pode, tem que estar, as unidades têm que estar coerentes, e depois sabendo as equations, daí é só resolver, certo? Até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida já sabe, né? É só colocar ali embaixo, que daí eu ajudo vocês a resolver.